Porque o negócio é o seguinte, você veio para contar algo que eu não imaginava que algum dia isso fosse possível. Ou seja, aquela história de sentir uma dorzinha para ficar mais bonita. Neste caso, vocês já encontraram uma solução, que é uma toxina botulínica sem agulhas. Exatamente, Carol. Ah, me conta tudo. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui na semana de aniversário desse programa incrível. Obrigada. Eu estava com muita saudade. A gente também. E hoje nós vamos falar de um tema que é a sensação do momento. Por quê? Hoje nós temos à disposição uma toxina botulínica da estética com aplicabilidade sem agulhas. Então, praticamente indolor. Nada de dor. Nada de dor. Por quê? A gente associa essa toxina botulínica da estética com uma técnica chamada de intradermoterapia pressurizada. Aonde eu vou conseguir fazer o quê? Levar o ativo no local que o paciente precisa de forma correta, com segurança, através de uma pressão de um sistema pneumático. Então, o paciente não precisa ter aplicabilidade de agulhas. Então, aquele trauma de agulhas acabou. Olha que interessante. Eu vou fazer o seguinte. Vou mostrar para vocês quem está aqui. Dr. Diogo Duarte, biomédico e farmacêutico, especialista em estética. Bem-vindo. E Maísa Mello, que estávamos com saudades dessa nossa modelo querida, retornando ao Você Bonita. Bem-vindos, viu? Eu vou, antes de continuar aqui algumas perguntas, vou pedir para você só mostrar como é que seria esse aparelho para os meninos, só para ilustrar simultaneamente o que a gente acabou de comentar. É com esse aparelho, então, que a gente tem aqui a técnica. Esse aparelhinho aqui, ele é um dispositivo onde a gente tem 2 níveis de pressurização, onde a gente atinge determinada camada da pele. E o ativo, ele vai aqui dentro. Como pode ver, não tem agulha. E aqui a gente consegue infundir o ativo na pele do paciente, na camada desejada, para promover a ação necessária. Ótimo. Agora, até interessante para a gente conversar pensando nessa questão. Você mostrou, então, que existe uma introdução de um ativo. Então, não é só o aparelho. A gente vai ter ativo, assim como a toxina botulínica com a agulha. É isso? Exatamente. A gente vai colocar um produtinho específico que faz essa toxina botulínica da estética e com isso a gente consegue ali o resultado de relaxamento muscular, de tirar aquela força de contração muscular, promovendo aí o efeito toxina botulínica da estética. Antes de demonstrarmos ao vivo, que a gente vai assistir, então, como isso é feito, uma pergunta. Como é que esse ativo entra na pele, se não tem a agulha? Por pressão. A gente tem um dispositivo pneumático que ele tem uma pressão ali, que é exercida de 150 milímetros por segundo, que ele consegue promover ali a permeação daquele ativo, rompendo as camadas e chegando ali na área muscular da nossa cliente. Gente, mas isso é muito legal, Fernanda. Por tecnologia. Porque, então, sem uma agulha, a gente consegue introduzir ativos, medicamentos, enfim, o que a gente precisar, só com esse aparelho. Então, isso poderia ser feito em outras regiões do corpo também. Sim, não é somente para a harmonização facial, não é somente para a técnica da toxina botulínica. A gente pode ampliar essa técnica de intradermoterapia pressurizada para aplicação em regiões corporais. Então, para eliminar aquelas gordurinhas indesejáveis, para tratar flacidez, gordura localizada, celulite, pode ser utilizado na região capilar também. Então, é uma terapia completa, facial e corporal, que pode ser utilizada tanto por homens e mulheres. Gente, então vamos ver, né? Vamos acompanhar ao vivo como é. A gente vai chegar bem pertinho. Deixa eu ver como é que tá. Franze a testa, vamos ver. Pode levantar o rostinho para a gente mostrar para a câmera. Levanta a sobrancelha bem forte. A gente consegue ver que ela tem uma força muscular muito grande. Essas marquinhas de expressões que a gente fala já estão se formando aqui. Então nós vamos trabalhar em toda essa regiãozinha para descontrair, relaxar essa musculatura. Tá. Você paralisa a musculatura? É o que eu gosto de explicar, né? A gente usa muito esse termo paralisar. Mas a gente tem que entender que o músculo ele relaxa. Então a gente tira a força e relaxa aquela musculatura. Entendi. Então, assim como a toxina botulínica tradicional, uma coisa que eu sempre destaco, e por isso eu acho que é o preventivo, né, Fernanda? Que é o seguinte, você desaprende de mexer, assim, né? De fazer o movimento. Porque como você sabe que aquilo está ali, então, relaxado, enfim, ou paralisado, não é um termo talvez, então, errado, mas você para de colocar esta pressão e levantar
Exatamente. a sobrancelha. A expressão da mímica, né? Que nós fazemos muito, né? Então a gente franze a testa, a gente faz cara de bravo. E o que é legal, essa toxina botulínica, ela vai ser aplicada em todas as regiões. Então, falando de toxina, a gente vai aplicar aqui na região do músculo frontal, vamos aplicar na região glabelar, principalmente aquela ruga do bravo. Sei. Não vai mais existir essa ruga do bravo. Vamos aplicar em toda a região periorbital, os famosos pés de galinha. A gente pode aplicar também na região do músculo do pescoço. Então, tudo isso praticamente sem dor nenhuma, com garantia e segurança. Mas é muito importante, Carol, ressaltar que antes da aplicabilidade da toxina, nós temos que preparar essa pele de forma segura. Por quê? Na nossa pele tem muitas bactérias. Então, nós já preparamos a pele da Maísa, nossa modelo linda, com sabonete com clorexidina, com ação bactericida, antifungicida e, na sequência, com uma água antisséptica com dupla proteção, porque também possui a clorexidina na formulação e também extrato de amamelis, que é altamente cicatrizante. O Dr. Diogo fez as marcações necessárias nos pontos estratégicos, eliminando as áreas de riscos para poder fazer a aplicação agora da nossa toxina da estética. Vamos a ela então, que eu quero ver. Legal. Vou pedir para você encostar um pouquinho para trás. Eu vou ainda, essas marcaçõezinhas que eu fiz é um parâmetro, mas eu vou estar removendo ela com a aguinha antisséptica para não acabar não hiperpigmentando com a própria tinta do ativo. Então eu vou removendo uma por uma, acoplo bem, conto até 3, 1, 2, 3, e coloco o ativo. Conto até 3 para não ter um retorno daquele ativo. E pronto. Pode sangrar? Pode sangrar, porque você acaba rompendo algumas camadas ali, principalmente a camada da derme, que é onde está toda a microcirculação da nossa pele. Então é pode uma ter sim um pressão, mas não tem sangramentinho. agulha nenhuma. Totalmente sem agulha. Que interessante. E totalmente indolor. Por Tá causa tudo desse bem, motivo. Má? Não dói mesmo? Não, nada. Falar a verdade aqui, eu falo, né? Verdade. Tudo. A gente leva um sustinho quando, né, faz o barulho, mas É um tudo bem. barulhinho assim, mas é bem tranquilo, você não sente pancada, nada disso. É só o barulho. Aquela pergunta, né? Quanto tempo dura? A gente pode dizer que este tempo é semelhante ao da toxina botulínica com agulhas, maior, menor, e aí? Podemos dizer sim, Carol. É muito semelhante. Claro que tem um público que nos assiste que já deve ter feito e outro que também não fez por qualquer motivo, né? Inclusive a questão das agulhas e da dor, enfim, uma sensação ruim. Então eu vou sempre voltando e comparando com a tradicional, porque a tradicional muitas vezes numa primeira sessão não necessita retoque. Exato. Mas alguns casos necessita de um retoque de 15 a 20 dias. De 15 a 20 dias, perfeito. E em quanto tempo a gente vê o resultado final, então, do músculo ali? A partir do terceiro, quarto dia já começa a ter um resultado inicial que pode se estender até 15 dias, igual a técnica da tradicional, da toxina tradicional. Tá. É uma questão dentro da estética que a gente sempre chama atenção e ao longo desses quase 10 anos de Você Bonita, a gente já ouviu muitas histórias aqui da diferença de valores, de mesmos protocolos e que se devem porque alguns profissionais acabam não utilizando um medicamento considerado A, na categoria A, que é aquele que seria o melhor. A própria toxina botulínica depende muito da diluição do profissional, da técnica do profissional, para a gente saber mensurar o tempo de resultado da toxina botulínica. E hoje, essa técnica que está em evidência, que é a intradermoterapia pressurizada, ela é muito utilizada por médicos, por dentistas, farmacêuticos estetas, fisioterapeutas que têm habilitação, esteticistas que têm habilitação da técnica com certificação. E ela é totalmente segura e eficaz. Muito interessante. Vou deixar a perguntinha do público então, né? Já temos, claro, né, pessoal, todo mundo aí curioso com a nova técnica. Olha lá a pergunta da Ariane, obrigada, um beijo pra você. Esse procedimento funciona em qualquer tipo de pele? Posso tomar sol quando fizer? Sim, Carol. Pode ser utilizado em qualquer fototipo de pele, em qualquer tipo de pele, mas é um processo minimamente invasivo. Então, a gente forma microcanais para infusão do ativo. Então, é aconselhável que a pessoa não tome sol pelo menos por 3 dias. Agora, ele comentou, né, o doutor Diogo comentou há pouco pra gente o seguinte, que a gente consegue, então, manter, né, um equilíbrio ali, uma altura ali das sobrancelhas, o que é muito bonito, até consertar caso uma seja, né, mais alta que a outra e tal. Se caso a paciente quiser que dê uma arqueada, uma puxadinha, rola? Dá para levantar? Tipo, nesse ladinho dela eu fiz isso porque ela tem um ladinho mais arqueado que o outro. Então eu fiz um pontinho aqui no corrugadorzinho da sobrancelha dela para dar aquela pequena elevada. Entendi. Porque, olha, se tem uma coisa que a toxina botulínica faz, não só dá esse aspecto de descanso, né, que você está descansada, que você está bem, mas é essa questão de deixar uma sobrancelha arqueada, o olhar mais evidente, né?
que eu sou fã, assim, da técnica, é nessa questão também, ó. Você deixa tudo bonito, tá vendo? Abre, assim, os olhos. É sempre uma alegria o dia da toxina botulínica. Sempre, Carol. Vamos lá, perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Mônica, um beijo. Doutora, apliquei a toxina botulínica há 1 semana e até agora não paralisou. É normal? Pode acontecer, o organismo dela pode ter sofrido, preparado anticorpos contra o efeito da toxina botulínica. Então é importante ela falar com o médico que atendeu ela. Mas uma dica também especial, Carol. Quem já fez a aplicação da toxina botulínica, após 30 dias, pode aumentar o efeito da toxina botulínica tradicional com a toxina botulínica da estética. Ah, é? Olha que legal. Então, pode fazer a tradicional e 30 dias depois? Pode e deve. E aí, dar continuidade à toxina botulínica da estética, você vai estender o efeito do resultado. E qual é o pós? Porque o pós também é importante. Na toxina botulínica tradicional, a gente não pode ficar encostando, não pode pegar no sono e de repente correr o risco de bater a testa, enfim, a cabeça com os pontos que foram ali, né, inseridos a toxina. E nesse caso? Nesse caso, a gente aconselha não massagear a pele, não levar as mãos para o local da aplicação, porque nas nossas mãos existem bactérias, a gente está com microcanais abertos, então são essas dicas mais importantes. Mas outra situação que é indispensável é o uso correto de um home care, de um produto que você vai usar em casa de manhã e noite com os mesmos ativos existentes na formulação da toxina botulínica da estética. Ah, entendi. Manipulado ou não? É um produto industrializado que você pode utilizar dentro do conforto do seu lar, aplicando manhã e noite. Tá aí, gente, ó. Então, é isso. 10 anos depois, na semana do aniversário do Você Bonita, estamos mostrando que a toxina botulínica pode ser aplicada agora sem agulhas. É sempre muito interessante acompanhar a evolução aí da estética num país que, de fato, a gente consome muito o assunto. E aqui, gente, vou dizer um negócio que eu acho extremamente importante e eu acho que o sucesso do Você Bonita vai ao encontro disso. A gente fala de estética de uma forma muito gostosa. Não é futilidade, é autoestima, né? Então, é diferente, né? Exatamente. É uma questão ali que vem pra te deixar melhor. Né? Não é algo de, ai, que fútil, né? É realmente um avanço, né, da área de estética, que é muito legal. Agrega muito valor. E hoje, além dessa oportunidade de ter um produto home care específico, nós temos agora também filtro solar com ativos da toxina botulínica. E olha que legal. É mais uma grande novidade. Tem que voltar para apresentar esse na próxima pra gente. Tá aí, eu fico muito feliz em receber Fernanda Sanches, que é farmacêutica e cosmetóloga. Então, todos esses avanços se devem também a profissionais como você. Obrigada, viu? Hoje, conhecendo o Dr. Diogo Duarte, biomédico e farmacêutico especialista também em estética. Agradeço a Maísa, para todo mundo acompanhar o trabalho dessa turma. Obrigada, Carol. Viu? Parabéns, gente. Até a próxima. Obrigada.